Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet. Eu sou o Cello e hoje, finalmente, voltamos com a série Cenários de D&D. Olha, já fazia mais de um ano que a gente não gravava essa série. O último vídeo foi sobre Dragonlance. A gente já falou sobre Blackmoor, Greyhawk, Dragonlance e agora chegou a vez de falar de Mystara, um dos mundos mais antigos de D&D e que, infelizmente, hoje em dia anda meio esquecido. Muito bem, mas antes de falar de Mystara, eu quero apresentar para vocês A Era do Abismo, a série de livros de fantasia heróica do nosso amigo Bernardo Stamato. Eu tô lendo esse aqui que é a Alvorada Sombria. É um mundo meio dark fantasy, mas ao mesmo tempo tem um fio de esperança, novos heróis que podem surgir no futuro para combater as criaturas do abismo, né? Como o próprio nome já diz, a Era do Abismo. Porque as criaturas do abismo venceram a guerra contra as criaturas divinas. Então o mundo está desprotegido. Agora os próprios moradores do mundo precisam se unir e juntar uma força para impedir um novo ataque desses seres abissais. E o livro tem uma estrutura muito legal em que cada capítulo é contado do ponto de vista de um dos heróis que participam da história, e o índice do livro é como se fosse um mapa que você consegue acompanhar onde cada capítulo acontece. E a história é muito inspirada em RPG, você praticamente consegue identificar ali as classes de cada personagem, tem as raças fantásticas, né, povos diferentes, então serve de inspiração para você fazer uma mega campanha também de RPG de mesa. Eu vou fazer em breve uma resenha desse aqui, que é o Alvorada Sombria, uma resenha completinha, falando de tudo que tem legal nesse livro aqui. Mas se você já se interessou, temos esses 3 livros da série A Era do Abismo para venda direto no nosso site, ou se você entrar em contato com o autor, né, o Bernardo Stamato, @Bernardo Stamato, você pode tirar mais dúvidas sobre esse mundo, perguntar alguma coisa e também comprar diretamente com ele se você desejar. Beleza, pessoal? Então, em breve, resenha completa da Era do Abismo, a Alvorada Sombria. Muito bem, então, o que é Mystara? Mystara é um cenário de campanha de Dungeons & Dragons que surgiu no comecinho dos anos 80. Mas a história dele começa um pouco antes, em 1974, o ano em que Dungeons & Dragons foi lançado. Ele era o primeiro RPG, um jogo ainda desconhecido pelo público, mas que certas pessoas muito ligadas ao hobby de wargaming, né, os jogos de tabuleiro, jogos de guerra, muitas pessoas ficaram apaixonadas imediatamente por esse novo estilo de jogo, essa nova forma de jogar. E nossa história começa quando 2 amigos descobrem esse jogo apaixonante, o Lawrence Schick e o Tom Moldvay. Eles estudavam na mesma universidade, né, a Universidade de Kent, do estado de Ohio, e eles tinham um clube de ficção científica lá, onde eles, né, trocavam ideia e tudo mais. O Tom Moldvay descobriu Dungeons & Dragons num evento de ficção científica, numa convenção, e trouxe uma cópia xerocada para eles tentarem aprender a jogar esse jogo. E rapidamente eles adoraram e assim eles formaram uma pequena comunidade de jogadores. E para dar um lar para esses aventureiros novos que estavam chegando, eles resolveram criar um mundo. E aí Tom Moldvay teve a ideia de fazer um mundo que tinha partes similares ao mundo que a gente vive, né? Algumas civilizações que de fato existiram na Terra iam ganhar versões fantásticas nesse mundo. Então eles basicamente esboçaram um mapa que parecia o planeta Terra na época da Pangeia, né, com os continentes todos juntos, e distribuíram várias civilizações que a gente conhece em países diferentes por ali. Eles deram o nome para esse mundo de Imiros. Eu não sei se esse nome Imiros foi muito utilizado por eles por muito tempo, ou se foi só uma anotação que ficou lá perdida no passado. Mas esse era o nome dessa primeira versão desse mundo. E em Imiros, além de você ter as civilizações antigas do planeta Terra, como vikings, astecas, Egito Antigo, Roma e tudo mais, misturado como se fosse tudo parte da mesma linha temporal, você também tinha as influências deles de fantasia, né? Você tinha os hobbits do Tolkien por lá, os anões e elfos também, e também outras influências como criaturas abissais inspiradas nos contos de terror de Lovecraft e tudo mais. E em 1978 abriu uma vaga na TSR, que é justamente a editora que publicava o jogo Dungeons & Dragons. E o Lawrence Schick enviou junto com o currículo dele uma aventura que ele escreveu,
que era White Plume Mountain, que hoje em dia é considerada uma das 10 melhores aventuras de D&D. Com isso, ele foi aprovado e ganhou a vaga e foi trabalhar. E poucos anos depois, ele já tinha crescido, né, dentro da editora, já tinha se destacado, e ele pôde recrutar o próprio amigo dele, o Tom Moldvay, que foi contratado em 1980. Então os dois amigos conseguiram trabalhar juntos na mesma companhia, o que é muito legal. Só que nos anos 80 a TSR estava passando por um momento meio maluco. Eles dividiram o jogo de Dungeons and Dragons em duas linhas de produtos: o Advanced Dungeons and Dragons e o Dungeons and Dragons. Quer dizer, são dois jogos diferentes, mas muito similares entre si. Bom, mas se você ficou interessado em saber por que teve essa divisão entre Advanced Dungeons and Dragons e o Dungeons and Dragons, esse é o assunto do nosso vídeo secreto. Pois é, vou falar sobre os bastidores da TSR e tudo que levou a essa mudança estranha, né? E isso tem muito a ver com a briga na justiça entre os dois criadores de D&D, o Gary Gygax e o Dave Arneson. Mas eu vou explicar isso direitinho no vídeo secreto que já está disponível para você, que é nosso dragão aqui no RPG Planet. E se você ainda não é dragão, é só clicar no botão Seja Membro. Qualquer um dos planos que a gente oferece já te dá acesso a todos os vídeos secretos do canal e também a possibilidade de votar nas enquetes e também de ficar com os iconezinhos diferentes aí nos chats para trocar ideia com a gente nas lives. Belezinha, gente? E tudo isso por um precinho bem camarada, só um cafezinho por mês, você já ajuda demais aqui o canal. Muito bem, então tínhamos as duas linhas, Advanced Dungeons and Dragons e Dungeons and Dragons. O Advanced Dungeons and Dragons virou uma espécie de projeto pessoal do Gary Gygax. Ele se enfurnou ali para escrever os livros e o cenário oficial, entre aspas, de Advanced Dungeons and Dragons era Greyhawk, que era o próprio cenário caseiro do Gary Gygax. E ele não permitiu que fosse usado Greyhawk em produtos da outra linha, né, da linha irmã, que era a linha Dungeons and Dragons. E por isso o Tom Moldvay e o Lawrence Schick tiveram a ideia de resgatar aquele cenário que eles criaram um tempão atrás, e assim o mundo de Mystara começou a tomar forma. Ele ainda não tinha esse nome. Em 1981 foi publicado uma aventura chamada The Isle of Dread, ou A Ilha do Pavor, ou A Ilha do Medo. E tinha uma parte dessa aventura que tinha grandes mapas hexagonais, para ensinar uma parte do jogo que era fora das masmorras, era a parte da viagem, né, entre diferentes locais. E tinha lá o mapa da dita ilha, né, a Ilha do Pavor, mas também tinha o mapa do continente próximo da ilha, que ganhou o nome de O Mundo Conhecido. Foi pela primeira vez mostrado esse mapa em que os jogadores podiam navegar de hexágono em hexágono e descobrir as coisas que tinham por lá. E foi dado um destaque especial para uma região desse continente, conhecido como o Grande Ducado de Carameicos, e lá também uma cidade, né, a cidade de Threshold, que era uma cidade feita para ser o ponto inicial de uma campanha, aquela cidadezinha cheia de problemas e conflitos na região, da onde seu grupo partiria no nível 1 para explorar o restante daquele mapa gigante. E esse continente e tudo mais era Imeros, aquele primeiro mundo que eles criaram, mas esse nome Imeros ficou no passado, e o lugar ficou somente conhecido como O Mundo Conhecido. Mas eles não trouxeram tudo que eles tinham escrito, tinha muita coisa que ficou de fora, porque esse primeiro mapa era só o ponto de partida e era mais para servir como um exemplo para o próprio mestre criar o mapa dele do que um cenário oficial. Mas, com o passar do tempo, foram sendo lançadas novas aventuras que citavam lugares que apareciam naquele mapa. E algumas aventuras antigas foram retconizadas, sofreram um retcon para entrarem, né, nesse mundo também, incluindo uma aventura clássica do próprio Gary Gygax, o Keep on the Borderlands, que foi colocada também nesse mundo conhecido. Muitas pessoas que comparam, né, como que era o mundo de Greyhawk em AD&D e um mundo conhecido, né, da linha de D&D, veem uma diferença clara editorial entre os dois. Basicamente, Greyhawk era o filhinho do Gary Gygax, então muitos dos escritores freelancers que trabalhavam para Greyhawk ficavam sob a tutela dele e sob controle criativo total do Gary Gygax, enquanto que o mundo conhecido, né, esse cenário aí que o Lawrence Schick e o Tom Moldvay criaram e que foi sendo expandido, ele era uma colcha de retalhos de várias ideias diferentes, porque eles tinham mais liberdade, né, os autores, para criar, inventar e trazer alguma influência diferente. Então, no final das contas, o Greyhawk ficou mais um cenário para quem gosta daquela experiência de fantasia medieval tradicional, enquanto que o mundo conhecido, depois chamado de Mystara, é um cenário para quem gosta de aventuras pulp, com um tom de humor, não se leva tanto a sério, e tem diferenças tecnológicas, tem gnomos voadores, tem nave espacial que caiu num lugar, tem
Um monte de influência de ficção científica no meio também, e fica tudo na base da diversão. Se é divertido ter aquele conteúdo, ele vai ter em Mystara e ponto final. Acabou que em 83 eles relançaram essas caixas já com a ideia de não ser mais um RPG feito só para iniciantes. E na caixa de Immortals tinham regras para você, depois do level 36, aprender a se tornar um deus, que nesse cenário não é chamado de deus, é chamado de immortal, né? Um imortal. Então você conseguia agora ter a experiência completa do RPG, do primeiro até o último nível, dentro da linha de D&D. Não era mais um jogo só para iniciantes ou só para crianças. E só para vocês terem uma ideia, né, de como o mundo poderia mudar e receber novas influências, na metade dos anos 80, o Dave Arneson fez as pazes com Gary Gygax, que chamou ele de volta para a TSR. E o Dave Arneson tinha um próprio cenário dele, que chamava Blackmoor, que a gente já falou aqui. E eles resolveram colocar o Blackmoor dentro do cenário do mundo conhecido. E o Dave Arneson permitiu e escreveu algumas aventuras para isso. Então Blackmoor era como se fosse o passado do mundo de Mystara. É como se fosse uma civilização antiga. Então ele conseguiu encaixar até mesmo outros cenários dentro dele. Por isso a gente chama de colcha de retalhos, né? Tem várias influências e pedaços de outros mundos que se encaixam ali. Bom, então um pouco depois da metade ali dos anos 80, a linha de D&D ganhou um novo capitão, digamos assim, o Bruce Hurd. E ele decidiu que o mundo precisava ser revisado e expandido, já que tinham tantos novos jogadores surgindo aí para essa linha de produtos. Então ele criou uma série de Gazetteers. O que é um Gazetteer? É uma enciclopédia geográfica. E ele detalhou um livro inteiro para cada região do mundo. Começando pelo livro do Ducado de Carameicos, que apresentava essa região inicial, de onde as campanhas deveriam começar, mas apresentando todas essas outras culturas que a gente já mencionou. Por exemplo, tem os Emirados de Ilaruan, que seria uma referência aos povos árabes. Tem uma região também, outro livro, que chama The Northern Reaches, que mostra uma civilização parecida com os escandinavos. Também tem a República de Daroquim, que parece com aquela Itália na época do Renascimento e também dos mercadores de Veneza. Tem também The Golden Khan of Entengar, que retrata uma região igual à Mongólia, com os seus cavaleiros montados, né, igual o Gengis Khan e tudo mais. E também tinham livros específicos de regiões de outras espécies, como os livros de Rockholm, que mostrava a terra ancestral dos anões, os Elfos de Alfheim, que mostrava a região de onde os elfos tinham um grande reino, os 5 Condados, que era a região dos Hobbits, né, que depois mudaram o nome para Hin, que era o nome agora dessa espécie. E o último livro desses Gazetteers era, na verdade, uma caixa chamada The Dawn of the Emperors, que mostrava um conflito entre duas grandes nações humanas. Esse conflito norteou o restante do cenário. Ele mostrava a luta entre o Império de Tiatis, que era uma referência clara ao Império Romano, e o povo de Alfátia, que era uma referência aos Atlantes. E a luta entre esses dois povos é meio que a história principal, digamos assim, do cenário de um mundo conhecido. E é interessante que os Alfátia, eles são alienígenas, na verdade. São uma espécie que veio de um outro planeta. Por tanto poder mágico que eles tinham, eles conseguiram fugir do planeta deles, que estava numa guerra civil horrorosa, e foram parar no mundo de Mystara. E os rivais deles nessa guerra também foram parar em Mystara depois. Então tem ainda esse duelo entre essas espécies aí. Apesar de serem alienígena, eles têm aparência igual à de humanos. Mais ou menos como os kryptonianos do Superman. E se você acha que esse cenário tá ficando maluco demais, o que está por vir é mais bizarro ainda. E mais divertido também. Em 1990 foi lançada uma caixa que expandia muito o mundo de Mystara. Era a caixa chamada Hollow World, o Mundo Oco. Basicamente, eles transformaram Mystara de um planeta em uma estrutura, digamos, parecida com um balão, que ele é oco por dentro. E esse mundo oco é uma história muito doida. As entradas para esse mundo mágico, né, que fica nas entranhas do mundo, só são acessíveis por um buraco no Polo Norte e outro no Polo Sul. Apesar de que dizem que há algumas cavernas secretas que também levam a outros lugares aí desse mundo secreto. E esse mundo oco, né, a parte interna desse grande coco vazio aí, é muito inspirado, né, por obras como Viagem ao Centro da Terra ou também King Kong. E essa parte interna do mundo é basicamente um zoológico ou museu. Os deuses desse mundo, que não são deuses, já vou chegar lá, né, os imortais, como eles são chamados, eles quiseram preservar todas as espécies da superfície que fossem próximas de serem extintas, assim como todas as culturas humanas e de outras raças humanoides
que também estavam próximas a serem extintas. Antes dessas espécies e culturas sumirem completamente, alguns deles eram levados até esse centro da Terra, onde eles ficavam sob efeito de uma magia chamada magia de preservação. Então imagina que no centro da Terra existem dinossauros, existem civilizações esquecidas, existem piratas e também homens da caverna, né? Os neandertais estão lá. E é interessante que eles estão num estado de preservação, inclusive cultural. Por exemplo, um homem da caverna encontrado na Terra Oca, ele nunca vai deixar de ser um homem da caverna, aprender agricultura, aprender metalurgia. Não, eles vão ser eternamente mantidos na forma com que eles foram extraídos da superfície. Vão ser os neandertais lá para sempre. Então o lugar é realmente uma visita a um museu que ganhou vida. Bom, e vamos falar de Mystara em si. Esse nome, Mystara, só apareceu mesmo nos anos 90. Foi criação do próprio Bruce Hurd. Infelizmente a gente nunca teve um box set completo com tudo, né, de Mystara. Não chegou a ser lançado. Então, as pessoas que gostam do cenário costumam garimpar aventuras antigas e mapas antigos. E também nos anos 90, a linha Basic de D&D, né, ou só Dungeons and Dragons, ela foi extinta. As informações das caixas, elas foram compiladas num único livro, que é esse aqui, o Rule Cyclopedia. Bom, e muita gente no Brasil conhece Mystara principalmente pelo Ducado de Carameicos. Isso porque nos anos 90, depois que a linha Basic sumiu, né, a linha de D&D sumiu, e sobrou só o Advanced Dungeons and Dragons, na época na segunda edição, né, o AD&D segunda edição, alguns produtos foram lançados de Mystara adaptados para a AD&D segunda edição. No Brasil chegou o First Quest, né, a primeira missão, que era um livro introdutório para as pessoas que estavam aprendendo RPG. Veio também a caixa, né, as aventuras em Carameicos, um guia completo para você se aventurar por esse país. Bom, e agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a lore de Mystara, alguns pontos importantes e por que aventuras nesse cenário são tão legais. Bom, vamos lá então. Mystara não tem uma origem escrita, ela não tem um mito de criação unificado. Cada povo tem o seu próprio mito de como esse mundo surgiu. E depois que esse mundo foi criado, ele começou a ser povoado por diferentes espécies e humanoides, né? Começaram a surgir as primeiras espécies pensantes. Depois de 1000 anos, encontraram os resquícios de um desastre de uma nave espacial alienígena que caiu no planeta. Você imagina como em 2001, uma Odisseia no Espaço, aqueles hominídeos que encontram aquele obelisco estranho e tocam nele e começam a ter ideias diferentes. É mais ou menos isso, só que eles encontram destroços de uma nave alienígena e começam a mexer naquela tecnologia e rapidamente a civilização deles se expande. Eles se tornam humanos, altamente inteligentes e, com a tecnologia da nave, começam a criar cidades magníficas. E esse reino deles, depois que eles conquistaram esses vários outros povos e tudo mais, ficou conhecido como o Reino de Blackmoor. Altamente tecnológicos, avançadíssimos. Mas, dentro dos destroços daquela nave espacial que eles encontraram, tinham alguns artefatos misteriosos que eles tentavam estudar e extrair mais poder deles. E um desses artefatos explodiu. E essa explosão foi tão grande que ficou conhecido como a chuva de fogo. Tão poderosa foi a explosão que o mundo mudou de eixo, jogando o Império de Blackmoor para o Polo Norte e destruindo completamente essa civilização. Ao mesmo tempo, tinha alguns elfos que já viviam em um outro continente e com esse giro, né, do planeta, eles foram para lá no Polo Sul. E aí eles tiveram que migrar, eles tiveram que sair, se espalharam por todo o resto do mundo. Algumas outras espécies humanas que também coexistiram com o Império de Blackmoor também se espalharam. E partes do mundo que estavam geladas acabaram ficando em clima temperado ou até clima tropical. Então foi como se fosse o fim de uma era de gelo que possibilitou a descoberta de outros territórios que foram habitados por essas espécies. E então foram se passando milênios e novas civilizações foram surgindo, novas espécies foram aparecendo por aí, surgiram os anões, os gnomos, os halflings e tudo mais. Depois que surgiram essas novas civilizações, teve a chegada dos Alfatianos, né, aqueles alienígenas que a gente disse, né, que vieram de outro mundo e eles encontraram um continente vazio para eles, que na verdade era uma ilha grande, assim, mais ou menos do tamanho da Groenlândia. E lá eles criaram o Império de Alfátia, que trazia com eles magia, né? Eles eram um povo altamente mágico. E rapidamente eles construíram uma espécie de cultura magitech, que misturava tecnologia e magia. Então eles tinham barcos voadores, cidades incríveis e tudo mais. Só que ao mesmo tempo eles não conseguiam expandir muito o território deles, porque a sociedade deles era meio desorganizada. Eram pessoas muito poderosas
que começava a brigar entre si, tinha muita burocracia, e as pessoas que nasciam nesse território de Alfátia, mas não tinham poderes mágicos, eram considerados cidadãos de segunda classe, então não tinha uma unidade como uma nação. E ao mesmo tempo, eles tinham um problema muito sério de saúde, que era o vício numa erva chamada zonga, que era tipo um negócio que deixava eles doidão, assim. Então esse império deles era muito poderoso, mas meio decadente ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, eles invadiram alguns territórios no continente e todas essas colônias que eles foram abrindo, né, no continente tinham um governador, que era uma pessoa que ficava cuidando dessa colônia. E na colônia de Tiatis, o governador, que era um alfatiano, se rebelou contra o pessoal da ilha, né, e quis criar um império só para ele. E assim começou uma guerra grande, em que várias colônias ao mesmo tempo tentaram a independência. Mas só Tiatis conseguiu. Tiatis começou a crescer também muito e virou uma espécie de império também. É o império do continente, que era Tiatis, contra o império da ilha ali, que eram os alfatianos. E Tiatis tem essa pegada em meio império romano que eu já mencionei, e foram crescendo muito, a ponto de conquistar quase que o continente inteiro. Por isso que o idioma comum, né, nesse cenário é o idioma de Tiatis. É como se fosse latim. Bom, e esse é o conflito principal que ainda existe, mas existem várias outras histórias que infelizmente não dá nem tempo da gente entrar muito em detalhe aqui. Então eu vou aproveitar agora para falar das espécies que existem em Mystara e as pequenas histórias aí de cada uma delas que podem te inspirar a jogar nesse cenário. Bom, vamos começar pelos humanos. A grande diferença dos humanos de Mystara é a que eu já mencionei, que você pode fazer um humano de diferentes países e com diferenças culturais imensas. Então, se você quer jogar como um viking, tem um império para você dentro de Mystara. Se você quer jogar como o Altair, né, de Assassin's Creed, tem um império árabe que você pode fazer parte. Se você quer jogar como um cavaleiro medieval tradicional, tem um império para você também. Ou até um pirata e tudo mais. Então, todos esses tropos, né, de civilizações antigas humanas estão disponíveis lá. Então, nenhum humano é igual ao outro, abrindo esse leque aí de possibilidades. E aí temos os anões. Os anões são os anões tradicionalíssimos de RPG. Eles têm aquela coisa de aversão à magia. Isso porque um imortal antigo tirou deles a conexão com a magia que estava deixando o povo deles doente. Então eles são impossibilitados de serem classes conjuradoras, como mago, warlock e por aí vai. Depois temos os elfos, tem variedades imensas de elfos. Por exemplo, tem a história dos elfos das sombras, que também vale a pena mencionar, que é bem legal. Que quando teve aquela explosão que eu mencionei no Império de Blackmoor, esses elfos eles se afugentaram escavando para dentro da terra. E por lá eles ficaram numa espécie de teocracia ali, né? Então eles têm meio que medo da superfície, mais ou menos como o Fallout, né? Você tem o seriado do Fallout agora, daquelas pessoas que ficaram muitas gerações no abrigo subterrâneo para depois sair para descobrir o mundo. Os elfos das sombras têm essa pegada também que é bem legal. Tem os elfos silvestres, né? Que também estão espalhados pelo mundo. Elfos aquáticos, e tem o reino dos elfos, que é Alfheim. Bom, e aí temos os gnomos, e os gnomos são bem interessantes. Eles tinham uma terra natal deles, mas que eles foram expulsos por kobolds. E eles têm uma pegada meio de inventores, basicamente iguais aos gnomos de Dragonlance, né? Eles dois pegaram a mesma fonte de ideias ali, né? Só que os gnomos de Mystara, eles têm agora uma cidade voadora. Isso porque eles pesquisaram as ruínas de Blackmoor. E lembra que tinha uns artefatos perdidos lá? E com esses artefatos eles montaram uma cidade inteira flutuante. E algumas, tipo, aeronaves que eles têm lá, tipo uns aviõezinhos mesmo. Então eles são gnomos altamente tecnológicos, né? Apesar dessa cidade voadora ser irada, boa parte dos gnomos, na verdade, mora na superfície mesmo, ao lado dos anões lá em Rockholm ou entre os humanos em qualquer outra civilização do mundo. Bom, aí temos os Halfling, que dentro desse cenário são chamados de Hin. E eles são fisicamente muito parecidos com hobbits. Esses halflings são mais parrudinhos, que andam com a panela nas costas mesmo, e vivem no lugar chamado de Os Cinco Condados. Então a inspiração nos hobbits do Tolkien é direta. E eles são um povo que foram muito perseguidos por orcs, então eles aprenderam a se esconder muito bem. As tocas dele parecem só, né, pequenos montes numa colina que são difíceis de enxergar de longe. Por isso que eles são tão bons em furtividade. Bom, e aí temos também alguns povos bem diferentes em Mystara. Tem muita gente que acha que o Homem-Tartaruga, o Tabaxi, essas espécies diferentes que existem hoje, são viagens atuais aí dessa nova edição de D&D. Você não sabe que Mystara já trazia todas essas espécies lá atrás, no final dos anos 80. Você tinha, por exemplo, os lupinos, uma espécie de homem-cachorro que existe em Mystara. Eles são uma espécie de povo nômade e tem aquela coisa de ter um amor incondicional à matilha dele, igual um cachorro mesmo.
E eles são caçadores que vivem viajando de um lado para o outro. Mas, de vez em quando, uma matilha pode ser atacada e sobrar apenas um, né, ou dois desses homens-cães, os lupinos. E eles aí acabam tendo que procurar uma nova família, porque eles ficam doentes se eles não estiverem em uma família. E aí, um grupo de aventureiros pode ser para eles considerado uma nova família. E os lupinos, eles têm uma coisa de odiar lobisomens. São os inimigos ancestrais deles. E eles conseguem, com o cheiro, só com o focinho, identificar um lobisomem e eles atacam imediatamente. Mesmo se o lobisomem estiver em forma humana, o olfato eles conseguem saber que é um lobisomem. E no cenário de Mystara também tem um povo gato, os Hakasta, que vivem viajando pelo mundo vendendo, né, artesanato, as coisas que eles fabricam. Eles são ótimos artesãos, fazem joias, fazem armas, fazem todo tipo de decoração que você pode imaginar. E eles preferem ganhar dinheiro através do comércio. Eles acham que não tem honra em roubar. A honra é conseguir dinheiro vendendo. Então eles gostam muito de barganhar. Né? Então eles são muito parecidos com os Khajiit, né, do Elder Scrolls. E não é coincidência, né? O Lawrence Schick trabalhou como Lore Master tanto no Elder Scrolls quanto, né, em D&D lá atrás. Então, com certeza é uma influência de uma coisa para outra. Outra espécie meio animal são os Phanatons. São um povo muito bonitinho, que eles parecem uma mistura de um esquilo voador com um guaxinim com um pequenininho humanoide, assim. Eles têm aquela habilidade de saltar do topo de uma árvore e abrir os bracinhos, e eles têm aquelas membranas embaixo dos braços que ajudam eles a planar. E eles são uma espécie florestal que constrói as casas no topo das árvores, tipo os Ewoks do Star Wars. E tem também os Turtles, que é uma espécie de homem-tartaruga que é também jogável na quinta edição. Eles aparecem em Forgotten Realms, na atual edição e tudo mais. E eles são basicamente criaturas costeiras, né, que são pescadores que querem ficar na deles, são meio mal-humorados, não gostam muito da interferência de outros povos, querem ficar na deles ali nas aldeias costeiras dele pescando. Mas de tempos em tempos, um Turtle, quando ele chega à maturidade, ele quer dar pelo menos uma volta pelo mundo para conhecer o que tem além do vilarejo deles. Outra espécie interessante de Mystara são os Shi, que são basicamente fadas, mas eles são mais próximos dos humanos em aparência até do que os elfos. Eles são facilmente confundidos com humanos. Mas a história deles é interessante porque eles são imortais. Eles vivem num outro plano, que é o plano, digamos que é o plano das fadas, digamos assim, mas eles chamam de o plano da bondade. Um lugar magnífico, mas onde o tempo não passa. Então, de tempos em tempos, eles têm que visitar Mystara para viver grandes aventuras. E se eles forem mortos em Mystara durante uma aventura dessas, a alma deles é simplesmente transportada de volta para o plano das fadas, onde eles têm novas histórias para contar sobre o que eles vivenciaram por lá. Então eles são vistos como ingênuos, né? Eles não sabem se portar muito bem, mas na verdade eles são grandes curiosos que querem descobrir o mundo. Por isso que eles aparecem muitas vezes em grupos de aventureiros aí, usando a magia de fada deles para ajudar os grupos, mas eles também metem o grupo em várias enrascadas, porque eles são altamente curiosos e querem sempre saber o que tem debaixo daquela pedra. E essas são as espécies aí presentes em Mystara. Tem outros subtipos, né, por aí, mas é muita coisa que não dá tempo de a gente condensar tudo nesse vídeo. Esse vídeo é mais para dar um gostinho para vocês pesquisarem mais e ir atrás do material completo. Inclusive tem links na descrição para você baixar um guia de Mystara adaptado para a quinta edição de D&D. Tá em inglês, mas já é bem útil para você que queira usar essas espécies no seu jogo e também conhecer os diversos países, né, e culturas diferentes que estão aí no mundo de Mystara. E com isso a gente se despede, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa explicação e a gente se vê num próximo vídeo aqui da série Cenários de D&D, que eu espero que não vá demorar tanto mais para ser feito. O próximo vídeo na lista aqui é sobre Ravenloft. Então a gente se vê no mundo das brumas muito em breve. Beijo, pessoal, até mais. E um abraço especial para os nossos dragões, principalmente os dragões de platina, o Bruno Marroque, Erasmo Júnior, Henriquim, João das Neves, o Astuto, Paulo Cota, Felipe, Renato Bascom e Ian Siqueira. Valeu, galera!